Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje será energia cinética e trabalho, tá? É o seguinte, vamos começar definindo aí o que é energia cinética. Como objetivo, né, do nosso aprendizado, a gente pode falar que a gente vai aplicar a relação entre energia cinética, massa e velocidade de uma partícula, tá? Saber que energia cinética é uma grandeza escalar, tá? Então, assim, é claro que para a gente produzir qualquer tipo de movimento, seja ele qual for, é preciso energia, né? A energia a gente pode definir como sendo uma grandeza escalar atribuída a um objeto, a um sistema ou um sistema de objetos. A energia ela sempre pode ser convertida de uma forma para outra. Ela é conservada em um sistema fechado, tá? O que é que isso significa? Isso significa que você tem um sistema fechado de energia conservada, significa que ela não troca, né? A energia não se dissipa para outros meios, né? Para outras áreas, né? Ela fica permanentemente dentro daquele sistema, ou seja, a quantidade de energia dentro de um determinado sistema não varia. Quando isso acontece, significa que a gente tem um sistema fechado e a energia é conservada. Hoje a gente vai discutir aqui apenas o que é energia cinética. E vamos discutir um método de transferir energia, que no caso é o trabalho. A energia cinética é o seguinte: quanto mais depressa você tem um objeto qualquer se movendo, maior vai ser a sua energia cinética. A energia cinética ela vai ser zero se o objeto estiver em repouso, tá? Então, para um objeto com velocidade v muito menor que a luz, tá? A gente está considerando aqui, nós já estamos trabalhando com mecânica clássica. Nós não estamos trabalhando aqui com objetos com os quais eles estão com uma velocidade extremamente elevada, próxima à velocidade da luz, tá? Não é isso. Nós estamos aqui trabalhando com velocidades baixas, tá? Tipo 100 km por hora, 10.000 km por hora, que são velocidades muito baixas comparando-se à velocidade da luz, beleza? A gente calcula a energia cinética da seguinte forma: é um meio de mv ao quadrado, tá? Onde m é a massa, v é a velocidade. E a unidade de medida da energia cinética é o joule, que é o quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a unidade de massa é quilograma. A unidade de velocidade é metro por segundo. Então fica quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Bom, vamos ver um exemplozinho aqui para a gente entender melhor. Vamos ver aqui, ó, energia liberada na colisão de duas locomotivas, tá? De peso conhecido, dadas a distância inicial e a aceleração a partir do repouso. Como a gente não está falando de tempo aqui, vamos considerar que nós temos aqui duas locomotivas que estão distantes entre si de 3,2 vezes 10 elevado a 3 metros, ou seja, 3,2 quilômetros, tá? E a aceleração entre elas, tá? Aceleração digamos assim, a aceleração de encontro é 0,26 metros por segundo ao quadrado. Mesmo que elas estejam paradas inicialmente, a velocidade com a qual elas vão colidir vai ser igual a 40,8 metros por segundo. Isso a gente utilizando a equação de Torre-Seven, tá? Agora, vamos supor que a massa das locomotivas seja 1,2 vezes 10 elevado a 5 quilogramas, tá? Se essa é a massa de cada uma das locomotivas, tá? Então eu substituo isso na energia cinética. Então fica 1 meio de m, que é esse valor aí, 1,22 vezes 10 elevado a 5, multiplicado por v ao quadrado, que eu acabei de calcular, que dá 40,8. Porém, como são duas locomotivas, por isso que aparece esse 2 aqui, tá? Esse 2 aparece porque são duas locomotivas. Então essa é a energia cinética liberada na colisão de duas locomotivas, ou seja, é uma energia muito grande, 2 vezes 10 elevado a 8 joules. Tá? Como é que a gente relaciona trabalho com energia cinética? A gente relaciona da seguinte forma. Os objetivos aqui é o seguinte: conhecer a relação entre força e trabalho, tá? Obter o valor do trabalho calculando o produto escalar da força pelo deslocamento. Então, isso é a definição de trabalho. Calcular o trabalho total realizado por várias forças sobre uma partícula e usar o teorema do trabalho de energia cinética para relacionar o trabalho realizado por uma força ou pela resultante de várias forças com a variação da energia cinética de uma partícula. Ok? Então, variações de energia cinética são explicadas dizendo que uma força transferiu energia do objeto ou para o objeto. Tá certo? Bom, em uma transferência de energia por meio de uma força,
O trabalho é realizado por uma força sobre um objeto. Eu estou empurrando uma caixa. Eu estou transferindo energia para um objeto por meio de uma força. A força que eu estou aplicando. O trabalho ele é definido como o seguinte: é a energia transferida para um objeto ou de um objeto por meio de uma força que age sobre o objeto. Tá? Quando a energia é transferida para o objeto, o trabalho é positivo. Quando a energia é transferida do objeto, o trabalho é negativo. Tá? É claro que quando a gente fala de trabalho aqui, ele não tem nada a ver com o sentido popular. Tá? Trabalho, para realizar trabalho, é preciso transferir energia sempre. Chutando uma bola, a gente realiza trabalho. Empurrando uma parede sem deslocá-la, tá? A gente não realiza trabalho. Embora a gente gaste energia, tá? Mas não realizamos trabalho. Bom, então como é que a gente obtém aí essa relação entre trabalho e energia cinética? Força é massa e aceleração. A equação de Torricelli é essa aí. V ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, né? Mais 2 vezes a aceleração vezes d. Equaçãozinha super conhecida. Se você combinar essas duas equações, você pode chegar nessa equação aqui, 7,5. Tá? Como é que você faz para chegar nessa equação aí? Bom, pense o seguinte: se você multiplicar por m todos os termos dessa equação, o que a gente vai ter? Nós vamos ter mv ao quadrado igual a mv0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a massa vezes a distância. Tá? Como eu multipliquei por m, vai ficar um m que multiplica x, que é o que? Força. Então fica 2fd. Tá? Aqui. E aqui fica o que? mv ao quadrado, mv0 ao quadrado. Tá? Se eu passar o 2, se eu passar esse termo v0 ao quadrado para o lado esquerdo, vai ficar negativo. Então fica mv ao quadrado menos mv0 ao quadrado igual a 2 vezes f vezes d. O 2 passa dividindo, então ficaria 1 meio de mv ao quadrado menos 1 meio de mv0 ao quadrado. Isso vai ser igual a força vezes deslocamento. Esse lado esquerdo é a variação de energia, tá? Que é o trabalho. Tá? O trabalho é igual a variação da energia. Energia cinética final é energia cinética inicial. Tá? Então, trabalho é igual a força Fx vezes d. Força vezes deslocamento. Isso vale também nos outros eixos, y e z, ok? Para calcular o trabalho que uma força realiza sobre um objeto, quando este sofre um deslocamento, a gente só usa a componente da força paralela ao deslocamento. Tá? Se por acaso a força ela faz um ângulo θ com o deslocamento, então o trabalho vai ser FD cosseno φ. Imagina aí um carrinho, você está puxando o carrinho, tá? Pela brincadeira clássica de criança, né? Tá? A cordinha ela faz um ângulo com a horizontal. Se você for calcular a componente horizontal da força exercida pela cordinha, vai ser F cosseno φ. Por isso que trabalho fica FD cosseno φ. Então, eu posso escrever isso como sendo um produto escalar. F escalar D. Produto escalar do vetor F com o vetor D vai ser FD cosseno de φ, onde φ é o ângulo entre o vetor F e o vetor D. A gente precisa relembrar aqui, né, que força é constante, o objeto se comporta como uma partícula, tá? E o trabalho pode ser positivo ou negativo, tá bom? Então tá aí, ó, que era o que eu tinha falado para vocês. Se você tem uma força F fazendo um ângulo φ com horizontal, eu posso calcular tanto a componente vertical como a componente horizontal da força. O que eu estou fazendo aqui é a decomposição vetorial. Tá? A energia cinética inicial é pequena. Essa força executa um trabalho positivo sobre essa continha, digamos assim, tá? Aumentando a velocidade e a energia cinética. A energia cinética final é maior. A energia cinética inicial está aqui, ó. Essa barrinha vermelha é menor. No final ela vai ter energia cinética maior. Porque houve uma variação de velocidade e houve um deslocamento. A unidade de trabalho no sistema internacional é o Joule, tá? O sistema inglês é o pé libra, tá? Foot, tá bom? O trabalho realizado por uma força é positivo se a força possui um componente vetorial no sentido do deslocamento. Mas pode acontecer dela ter um componente vetorial no sentido contrário do deslocamento, por exemplo, força de atrito, tá? Se a força não possui um componente vetorial na direção do deslocamento, o trabalho é nulo. Se você tiver mais de uma força atuando sobre o corpo, o trabalho total é o trabalho realizado por todas as forças, o trabalho total, tá? Mas a gente pode calcular também o trabalho realizado por cada uma das componentes, tá? Eu posso calcular o trabalho realizado pela força de atrito, o trabalho realizado pela força peso, o trabalho realizado por qualquer força que esteja atuando sobre um objeto, força de tração, tá bom? Podemos calcular os trabalhos realizados individualmente pelas forças e somar os resultados. Aí você vai ter o trabalho total.
Ou a gente pode determinar a força resultante e calcular o trabalho realizado por essa força. Beleza? De acordo com o teorema do trabalho e energia cinética, a variação da energia cinética final, menos a energia cinética inicial, Kf menos Ki. Isso aqui vai ser igual a W, que é o trabalho total. Tá? Eu posso escrever, portanto, que a energia cinética final é igual a energia cinética inicial mais o trabalho total. Tá? Então, para que eu tenha a energia cinética final, eu precisei ter uma energia cinética inicial, pode ser até zero, mais o trabalho total, tá bom? Realizado sobre o objeto. Esse teorema ele é válido para trabalhos positivos e negativos. Então, por exemplo, se a energia cinética inicial de uma partícula for 5 joules e a partícula receber 2, ela vai ter um trabalho positivo, a energia cinética final será 7. Mas, se a partícula forneceu energia de 2 joules, o trabalho é negativo. Então, a energia cinética final será de 3 joules. Beleza? Bom, como é que a gente recebe uma energia de 2 joules, por exemplo? Eu tenho um objeto nele. Como é que eu faço para perder energia para o meio? Sei lá, eu posso colidir com a parede, eu perco energia, tá? Eu transfiro energia. Minha energia cinética vai se transformar em um outro tipo de energia, tá bom? Energia térmica, porque vai ter uma colisão, né, com a parede, as partículas vão se aquecer, etc. Bom, eu vou deixar esse teste para vocês, tá? Já está respondido aí, ó. Uma partícula está se movendo ao longo do eixo X. A energia cinética aumenta, diminui ou permanece a mesma se a velocidade varia de -3 para -2? Ora, se a velocidade varia de -3 para -2, significou o quê? A energia cinética aumentou, diminuiu ou permaneceu a mesma? Pessoal, se a gente pensar na quantidade aqui, a gente tinha 3 metros por segundo, tá? Menos 3 metros por segundo. E depois a gente passou para ter menos 2. Ou seja, o que foi que aconteceu com a energia cinética? O que foi que aconteceu? Ela tinha uma velocidade de -3, agora tem uma velocidade de -2. Se você pensar apenas nessa quantidade, a velocidade diminuiu, né? Diminuiu de 3 para 2. Pensa no módulo. Então, o que aconteceu com a energia cinética? Também diminuiu. A questão do sinal aqui é apenas para dizer se você está se deslocando para a direita ou para a esquerda, por exemplo. Agora, se a velocidade aumentou aí, ó, de -2 para 2, houve uma variação de 4 metros por segundo, né? A gente pode pensar assim, mas não, a gente tem que pensar aqui apenas na quantidade. Ela tinha -2 metros por segundo. Você pode pensar que ela estava se deslocando para a esquerda com velocidade de -2. Agora ela está se deslocando para a direita com velocidade de 2 metros por segundo. Ela está com a mesma velocidade. Não houve variação da energia cinética. Tá? Agora, ele está perguntando aqui, ó, nas situações do item A e B, o trabalho realizado sobre a partícula é positivo, é negativo ou nulo? Tá? Então, se a velocidade da partícula variou de -3 para -2, o trabalho realizado sobre a partícula vai ser igual a quanto? O trabalho vai ser a variação da energia cinética, tá? Né? Então, você vai pegar a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? Se você pegar aí, ó, -2 menos -3, eu sei que isso não é a energia cinética, eu sei que isso é a velocidade. Mas se você multiplicar isso por uma constante, é a mesma coisa, tá? Então, se você pegar -2 menos -3, vai dar 3 menos 2, que é igual a 1. Ou seja, o trabalho realizado sobre a partícula vai ser positivo. No item D, né, que é quando a velocidade variou de -2 para 2, 2 menos 2 é zero, tá? Então, o trabalho realizado sobre a partícula é igual a quanto? É nulo, beleza? É uma questão bem interessante. Bom, a força gravitacional também exerce trabalho, também realiza trabalho. Então, vamos calcular o trabalho realizado pelo campo gravitacional quando o objeto é levantado ou abaixado, e vamos aplicar esse teorema do trabalho e energia cinética às situações nas quais um objeto é levantado ou abaixado, tá? Então, vamos calcular o trabalho para qualquer outra força. A equação que a gente vai utilizar vai ser mgd cosseno φ. Por quê, professor? Porque mg é a força peso. Então, é força vezes deslocamento. É Fd cosseno φ, ok? Se o objeto está subindo, tá? Ele está indo para onde? Para cima.
Então a força está para cima e o peso está para baixo. O ângulo entre eles é de 180 graus. O cosseno vai ser negativo. Então, quando o objeto está subindo, o trabalho é negativo. Quando o objeto está descendo, o trabalho vai ser positivo, certo? Agora aqui, ó, trabalho para levantar e baixar um objeto, aplicando uma força para cima, tá? O trabalho vai ser igual a variação de energia cinética, vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Você pode considerar que o trabalho realizado pela força gravitacional mais o trabalho realizado por uma força que fez o objeto ser levantado ou abaixado, tá? Se o objeto estiver em repouso, a energia cinética é zero, tá? Então, o trabalho para levantar o objeto, ou abaixar, mais o trabalho da força gravitacional, ele vai ser igual a zero. Então, o trabalho WA vai ser igual a menos, vai ser o negativo da força peso, tá? Vai ser o negativo do trabalho realizado pela força peso. Então, o trabalho para levantar e baixar um objeto o trabalho vai ser igual a menos mgd cosseno φ. Lembrando que o trabalho, né, para a gente calcular o trabalho, é independente da trajetória. Vai precisar a gente conhecer apenas as posições finais e iniciais, né, do objeto, com relação digamos assim, a um referencial. Tá? Então é o seguinte, ó, vamos pegar aqui um objeto, ele está tendo deslocamento para cima. Essa força F vai realizar um trabalho positivo. Essa força FG vai realizar um trabalho negativo. Agora, na descida, o que acontece? A força gravitacional realiza um trabalho positivo, porque ela está a favor do deslocamento. E aqui ela realiza, e essa força F para cima realiza um trabalho negativo, porque ela está contra o deslocamento. Beleza? Então, você está sendo puxado para cima em um trenó. A força de tração da corda realiza um trabalho positivo e a força de gravidade realiza um trabalho negativo. Por quê? Porque a tração ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da força do vetor de deslocamento. Mas, se você pensar aqui na força gravitacional, tá? Essa componente horizontal dela aqui realiza um trabalho negativo. Beleza? Agora vamos lá para o caso do elevador. A força de tração da corda realiza um trabalho negativo, tá? Porque você está descendo. Então, tem a força de tração, tem aqui a força peso, tem o deslocamento para baixo. Então, a tração realiza um trabalho negativo. A força gravitacional realiza um trabalho positivo, beleza? Se for o elevador subindo, é o contrário, tá? A tração vai realizar um trabalho positivo e a força gravitacional vai realizar um trabalho negativo, beleza? A força elástica, ela realiza também trabalho, tá? A força elástica, nós conhecemos ela sendo igual a kx, tá? Ela é, ela é uma relação entre a compressão ou a distensão de uma mola, tá? Multiplicado por quem? Multiplicado por essa distensãozinha ou por essa compressãozinha. A gente tem que multiplicar isso por quem? Pela constante elástica da mola, tá? Então, a força elástica é uma força variável exercida por uma mola, tá? Então, ó, tem um bloco aqui preso a uma a mola não está nem comprimida nem distendida. Se eu puxar a mola, eu vou provocar nessa molinha aqui o deslocamento D, tá? Nesse caso aqui, a força elástica vai ser negativa. Por quê? Porque ela é contrária, tá? Contrária ao sentido do movimento. Agora, se eu empurro esse bloco, tá? A força elástica ela vai ser positiva. Por quê? Porque ela está a favor do movimento, certo? A força elástica é dada pela lei de Hooke. Ela é igual a menos kT, onde K, tá, é a constante elástica da mola, é a rigidez da mola. Quanto mais você ter dificuldade para comprimir ou distender uma mola, maior vai ser o valor da constante elástica, tá certo? A força elástica, tá, ela é uma força variável. Por quê? Porque ela é proporcional à deformação da mola em relação ao estado relaxado, certo? A gente pode calcular também esse trabalho por meio da integração. Se fx é igual a kx e eu conheço ele, se eu integrar kx, eu vou obter kx ao quadrado. Tá? Esse 1 meio aí aparece por conta da integração do x, né? A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Por isso que fica o trabalho realizado, tá? Por essa força elástica, vai ser 1 meio de kx ao quadrado,
menos o meio de kxf ao quadrado, onde xi é a posição inicial e xf é a posição final. Tá? O trabalho é positivo se a posição final do objeto está mais próxima da posição do estado relaxado, que é a posição inicial, e é negativo se a posição está mais afastada. E o trabalho é zero se a posição final do bloco está à mesma distância x igual a zero, que é a posição inicial. Beleza? Bom, se a posição inicial é zero, o trabalho realizado pela força elástica vai ser o quê? Menos o meio de kx ao quadrado. No caso em que a energia cinética inicial e a energia cinética final são nulas, tá? O WA vai ser igual a menos WS, tá? Certo? Se um bloco preso a uma mola está em repouso antes e depois de um deslocamento, o trabalho realizado sobre o bloco WA, tá? Pela força responsável pelo deslocamento é o negativo do trabalho realizado sobre o bloco pela força elástica. Tá? Dessa forma, a gente pode, inclusive, conhecer a força que a gente está aplicando sobre uma mola. Tá certo? A gente pode calcular também o trabalho realizado por uma força variável. Tá? O trabalho realizado por uma força variável ele vai ser calculado em termos de uma integral. Tá? Tá certo? Como eu já mostrei para vocês. O trabalho ele é igual à área sobre essa curva. Se eu quero calcular a área dessa curva, eu vou integrar. Então, o trabalho vai ser a integral da função que determina essa curvazinha aqui, né? Escalar dx, né? Então, por isso que fica o trabalho vai ser a integral de x e até xf, posição inicial até posição final, de fx dx. Esse fx é a função que determina esse formato dessa curva aqui, tá? Conhecido o valor de fx, você integra e obtém o trabalho realizado pelaquela força. Tá? Lembrando que o teorema do trabalho na energia cinética, obviamente, continua válido. Bom, nós podemos calcular também potência. Potência é uma relação muito simples entre o trabalho e o tempo necessário para realizar aquele trabalho. Certo? Isso aqui é a potência média. Para a gente calcular a potência instantânea, vai ser dw dt. Tá? Isso significa que o trabalho e a energia podem ser calculados multiplicando a potência por um intervalo de tempo. Uma unidade de potência muito usada na prática, por exemplo, é o kilowatt. Okay? Bom, se eu quiser calcular a potência instantânea, né, eu posso fazer assim, ó, dw dt. Então vai ficar f cosseno de φ dx dt. Tá? Aí vai ficar como? dx dt, tá? Porque f é constante, cosseno de φ é constante, w é f, escalar dx, né? Então, trabalho é força vezes deslocamento, então eu vou derivar só o x. Então fica dx dt. O que é dx dt? É v, velocidade. Por isso que eu posso escrever potência como sendo fv cosseno φ. Ou produto escalar entre a força e a velocidade. Ok? Então, resumindo, energia cinética é calculada por um meio de mv ao quadrado. Para a gente calcular o trabalho realizado por uma força constante, vai ser fd cosseno φ, onde f é o vetor força, né? E você vai fazer um produto escalar pelo vetor deslocamento. O trabalho, ele é a energia transferida de um objeto ou para um objeto, com uma força. Por isso que ele pode ser positivo ou negativo. A gente relaciona trabalho com energia cinética dessa forma. A variação de energia cinética final menos inicial. E isso vai ser igual ao trabalho, ok? O trabalho realizado por uma força gravitacional vai ser mgd cosseno φ, tá certo? Por quê? Porque o trabalho é força vezes deslocamento. O trabalho realizado pela força peso, por exemplo, vai ser o peso vezes deslocamento. O peso é igual a quanto? mg. E aí você tem que calcular o ângulo entre a força peso e deslocamento, tá? Esse ângulo é o ângulo φ. No caso da força elástica, nós vimos que a força elástica é dada por kx, né? Menos kx. E ela é uma força negativa, né? Porque ela se opõe ao movimento. O trabalho realizado para levantar ou baixar um objeto, o trabalho vai ser igual a menos, vai ser o negativo do trabalho realizado pela força peso. Tá? O trabalho realizado por uma força elástica vai ser igual a quanto? Menos o meio de kx ao quadrado. Beleza? Se a força for variável, você vai integrar. Tá certo? E a potência, como acabamos de definir, ela é calculada como sendo trabalho sobre ΔT. A potência instantânea vai ser o dw dt, né? Para um valor infinitesimal de tempo. E para uma força agindo em um objeto em movimento,